Bom dia a todos. É muito bom poder ter vocês aqui nessa manhã, né? Mesmo estando frio, a gente consegue ver aí a disponibilidade de vocês em estar participando da Escola da Caminhada, para que cada vez mais a gente seja fortalecido, né, dentro da palavra do Senhor. E antes de a gente começar, então, eu gostaria de orar, né, para que Deus nos abençoasse nessa manhã, para que nós pudéssemos ter entendimento do assunto que nós vamos tratar hoje. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui pela manhã, mais uma vez, podendo, Senhor, ouvir a Tua palavra. Não leve em conta, Senhor Deus, quem está aqui. Tu sabes o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou falho, o quanto eu também necessito da Tua graça, Senhor. Mas que seja, Pai, o Senhor falando com a Tua igreja nessa manhã, para que nós possamos sair daqui, ó Deus, cada vez mais edificado, cada vez mais, Deus, entendendo qual é o nosso papel dentro da Tua igreja, Senhor Deus, para que nós possamos fazer cada vez mais a diferença aí fora, Senhor. Limpa, Senhor Deus, as nossas mentes, abra, Senhor Deus, os nossos corações, para que nós possamos sair daqui nessa manhã, Deus, impactados pelo Teu amor, impactados pela Tua bondade, impactados também pela Tua misericórdia, Senhor. Por favor, Deus, fale com a Tua igreja nessa manhã e fale comigo também, Senhor, pois todos nós aqui necessitamos de Ti, Senhor. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Amém, Senhor. Muito bom, gente. Como vocês sabem, a gente vem aí trabalhando aí durante esse primeiro semestre sobre o seguinte tema: Espírito Santo. Apareceu lá atrás? Apareceu. Então, ou seja, a cada domingo a gente vem aqui abordando assuntos e lições com temas que vão nos levar a refletir cada vez mais sobre a importância nossa e também sobre a importância do papel do Espírito Santo na vida da igreja local, que é onde nós nos reunimos, né? E no domingo passado, o irmão Ricardo, ele falou sobre os princípios e objetivo dos dons, né? Como vocês podem olhar ali atrás. E durante a aula ali, nós fomos capacitados a entender, né, que os dons foram dados por Deus para o crescimento da sua igreja e também para a expansão do seu evangelho aqui na terra. E ao sabermos dessa verdade escrita ali, anunciada, falada pelo nosso irmão, deveríamos o quê? Nos alegrar com esses dons, porque são eles que irão nos capacitar cada vez mais e mais a sermos cada vez mais servos na obra do Senhor Jesus Cristo. E a única forma que nós temos de saber qual é o nosso dom é através do estudo bíblico, é através da oração, é através de buscar a Deus cada vez mais e mais, e através da Bíblia também. Esses estudos nos levam a sermos conhecedores de Deus, sobre o seu Filho Jesus Cristo, e também sobre o Espírito Santo, que irá, como eu disse, nos capacitar com dons para administrarmos melhor, de forma possível, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, na vida de outros também, como vai estar lá em 1 Pedro 4,10, que vai dizer assim: cada um administre uns aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforma da graça de Deus. Eu estou olhando para trás assim, porque não está saindo ali na tela, então eu fico meio que na dúvida se o versículo está, né, atrás de mim ou não. Então, ou seja, a gente olhando para esse versículo, Deus nos capacitou com dons para servirmos na sua igreja como bons dispenseiros. Qual seria o significado da palavra dispenseiro, né? Então eu fui atrás disso aqui e achei essa escrita bem interessante. O significado da palavra como bons dispenseiros seria isso aqui: a consciência de que não somos donos dos dons, mas apenas dispenseiros, mordomos, nos levará a agir com mais cuidado com as coisas de Deus, no qual Ele colocou em nossas mãos. Um dispenseiro é alguém que, mesmo não sendo o proprietário, tem acesso aos seus recursos para dispor deles segundo a vontade do mesmo. Nesse texto, Pedro diz que devemos ser não somente um dispenseiro, mas Pedro nos aconselha e nos faz um alerta que nós devemos ser o quê? Bons dispenseiros, ou seja, não é ser qualquer um, é ser o melhor, ser o bom dispenseiro.
Ou seja, devemos ser zelosos aqui com Ele quem? Com o nosso Deus, e que nos capacitou e colocou em nossas mãos, né, esses dons, para que a sua igreja levasse ao mundo a mensagem do Evangelho que traz o homem caído pelo pecado, traz a ele o quê? Uma esperança, lhe dá-lhe uma esperança de reconciliação com Deus. Então, os nossos dons que Deus colocou para nós, cada um tem o seu dom aí dentro de você, você que entregou a sua vida a Jesus Cristo, é com esse objetivo também, de anunciar esse Evangelho, né, para que as pessoas possam o quê? Ser identificadas com esse Evangelho e que elas possam o quê? Se reconciliar com Deus novamente. Né? Por exemplo, é igual um médico. Para ele se formar em médico, em medicina, ele tem que estudar quantos anos, pelo menos? Basicamente a vida inteira. Mas vamos supor que eu chego para vocês e falo assim, gente, eu sou um médico cirurgião, né? E eu faço cirurgia de estômago. Algum de vocês aí ia se operar comigo? Por quê? Eu sou médico cirurgião, mas por que você não vai se operar comigo? Ou seja, a pessoa, ela se identifica porque ela está vendo, você entendeu? Então, aquele médico, para ele chegar a ser cirurgião, ele teve que ser capacitado, teve que estudar, teve que correr atrás, teve que fazer curso, se especializar. Então, com a gente, nós que somos cristãos, também não é diferente. Né? Ou seja, Deus ele instituiu a igreja e capacitou aqueles que entregaram a sua vida com ele para dons, para o quê? Para servi-lo. Servi-lo o quê? Na divulgação do Evangelho. Agora, tem várias formas de você divulgar o Evangelho que a gente vai acabar vendo um pouquinho mais à frente. Mas o importante é nós entendermos isso, que nós somos dispenseiros, e bons dispenseiros. Por quê? Porque a sua igreja leva ao mundo a mensagem do Evangelho, e a igreja somos nós, não é esse prédio. Né? Ao homem caído pelo pecado, né? E nos leva a ele a ter uma esperança de reconciliação com Deus. Por esse motivo, devemos também permanecer firmes nos ensinos bíblicos, que nos orientam onde devemos servir, tanto na igreja local, como também no reino, ou no mundo por aí fora, para que nós possamos o quê? Anunciar as maravilhas do Senhor, como a gente pode observar lá em Salmo 71:15, que vai dizer assim, que a gente pode observar aqui: a minha boca narrará a tua justiça, e em todos os dias da minha existência, os teus intocáveis atos de salvação. Em nossa aula de hoje, nós vamos falar, dando continuidade sobre o assunto, sobre os dons, nós iremos falar sobre o dom de serviço. Essa aula era para ser dada domingo que vem, mas devido ao irmão Paulo ter alguns assuntos para resolver, a gente trocou, mas o assunto continua sendo sobre dons. Então, hoje nós vamos falar sobre o dom de serviço. Existe uma expressão, uma famosa expressão, dita assim, 20/80, que significa e afirma que 20% das pessoas fazem 80% do trabalho na igreja. Muitos dos que trabalham tão arduamente na igreja estão ou estão tendo grandes possibilidades de ficar estressados. Isso é uma estatística, vocês sabiam disso? Vou repetir. 20% das pessoas que fazem 80% do trabalho na igreja, muitos dos que trabalham arduamente na igreja estão ou têm grandes possibilidades de ficar estressado. Por quê? Enquanto poucos trabalham, muitos ficam sentados. E como eu falei, e repito, Deus nos capacitou com dons. E são vários dons. E nós precisamos de colocar em prática. Para quê? Para que não fique a sua igreja sobrecarregada. Enquanto os que não fazem nada estão correndo o risco de ficarem atrofiados, e se olharmos para a igreja num todo e percebermos que isso estiver acontecendo, podemos aqui dizer que algo está errado. Podemos até mesmo concluir de que o corpo de Cristo, que é a igreja, está doente. Podemos até afirmar isso. Porque o propósito de Deus para a sua igreja é que haja saúde, né, mediante uma distribuição igualitária de funções, como podemos observar lá em 2 Coríntios 8:13, que vai dizer assim:
Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Ou seja, o propósito de Deus não é que você seja sobrecarregado na obra dele, mas que haja o quê? Uma distribuição, para que haja o quê? Uma igualdade, para que todo mundo possa participar, para que todo mundo possa cooperar com o reino. Embora esse texto do apóstolo Paulo esteja falando sobre contribuição financeira, o conceito aplica perfeitamente a questão dos dons, que é a receita para a plena restauração da igreja. A ideia é que esse estudo de hoje nos leva à importância de que você tem na igreja local, na importância que você tem na igreja local, quando você coloca em prática os seus dons de serviço do reino, você irá também se tornar, como eu disse aqui, um membro saudável e útil, e ainda irá auxiliar outros a buscarem o seu dom para que o reino de Deus seja expandido. Então, em 1 Coríntios 12, 8, a palavra do Senhor vai dizer assim: pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria, e a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. Ao olharmos para esse texto, nós podemos observar aqui que há duas palavras bem distintas. Uma é sabedoria, e a outra palavra seria qual? Conhecimento. Então, vamos começar aqui olhando para o dicionário, para começarmos a entender qual que é o significado da palavra sabedoria. Então, no dicionário está escrito assim: características de sábio, de quem tem muitos conhecimentos, de quem sabe muito, ensinava os mais jovens com sabedoria. Mas agora vamos ver qual é o conceito de sabedoria à luz da Bíblia. Mas, isso está lá em Tiago 3, 17 e 18, que vai dizer assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, ou seja, olhando para a sabedoria que o mundo nos mostra e olhando para o dom de sabedoria que a Bíblia nos mostra, dá para a gente ver logo de cara que há uma grande diferença. Dá para perceber isso bem claro, né, como eu disse para vocês. Na maioria das vezes, o dom de sabedoria se manifesta através de 3 circunstâncias específicas. E aqui é que nós podemos começar a observar quem tem esse dom de sabedoria dado pelo Espírito Santo. A primeira circunstância a ser observada seria nas situações de dificuldades. As pessoas que têm esse dom de sabedoria, e ela está afinada com a palavra do Senhor, em momentos difíceis, logo ela vai se lembrar de versículos. E um dos versículos principais que ela vai se lembrar, no meu ponto de vista, deveria ser esse aqui, Lucas 21, 14 e 15, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: mas convençam-se de uma vez de que não devemos preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Então, ou seja, nessa situação, na circunstância de dificuldade, você tem que ter isso em mente, que o texto diz que quem vai falar por você na realidade é Deus. Ele vai te dar o que falar. Ele vai te defender naquele exato momento, porque o texto deixa isso muito bem claro para nós. Mas convençam-se de uma vez que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradiz. Mas para você chegar a esse nível de entendimento disso aqui, qual foi a frase que eu falei no início da nossa conversa? Que você tem que estar o quê? Afiado com a palavra de Deus. Se você não estiver afiado com essa palavra de Deus, você simplesmente vai ser um sábio conforme o mundo anunciou, na área de conhecimento. Mas na área da Bíblia é um outro tipo. Então eu olho para esse texto, busco a Deus e Ele vai me dar o que falar na hora certa, no momento certo. A segunda circunstância a ser observada seria em questões das divisões na igreja.
As pessoas que têm esse dom de sabedoria em momentos difíceis na vida da igreja é aquele que vai tentar fazer o possível e o impossível para que haja reconciliação em momentos de discórdia, como podemos observar lá em 1 Coríntios 6, 5, que vai dizer assim a palavra do Senhor: digo isto para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficiente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Ou seja, quando há divisão na igreja, por que há divisão na igreja? Por incrível que pareça, muitos podem até não concordar, mas a igreja ela é formada por guetos. Tem o gueto A, o gueto B, o gueto C, e geralmente o gueto A mete o pau no gueto C, o gueto C mete o pau no gueto A. Ou seja, isso acaba o quê? Trazendo divisão. Então, nessa hora que o apóstolo aqui vai dizer, vai deixar bem claro, o apóstolo Paulo, não há entre vocês, né, uma pessoa suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos. O que ele está querendo dizer nesse momento, no meu ponto de vista? Há uma experiência que eu tive, certa vez chegou um irmão e começou a fazer uma crítica a respeito do outro irmão. Eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso agora. Eu vou chamar o irmão aqui, então a gente senta e eu ajudo nessa intermediação, vamos dizer assim, não, aí você vai me expor. Eu falei, então você vai me desculpar, então eu não vou emprestar o meu ouvido para você, porque isso é fofoca. Porque se realmente você tivesse a fim de acertar o assunto com o seu irmão, você aceitaria essa proposta que eu estou te fazendo. Porque a gente vai trabalhar como intermediador, trazendo o quê? O bem-estar da igreja, para que não haja divisão. Porque a divisão é simplesmente o fato também de eu não conversar com o meu irmão, de eu ter bronca do meu irmão. Isso também é divisão. Só que não está tão escancarado, porque quando a gente fala em divisão na igreja, a gente imagina aquele racha, né? Uma turma vai embora e a outra fica. Não. Se você não está bem com o seu irmão, você está dividindo também. Você está dividido. Essa é a mais pura realidade. Então, nós temos que entender essa questão da divisão dentro da igreja, né? Então, essa é uma das circunstâncias também, né? E a terceira circunstância a ser observada seria a atitude prática do dia a dia. Pessoas com esses dons, você consegue observar nela atitudes de humildade, mas consegue ver nela também conselhos sendo dados dentro dos princípios bíblicos, como podemos observar lá em Tiago 3,13, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seus bons procedimentos, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então, ou seja, a sabedoria nos ensina a gente a ser humilde também, né? Não é fácil, por isso que eu falei para vocês, nós precisamos o quê? Dia a dia, buscar dentro da palavra do Senhor, né, esse tipo de sabedoria. E é interessante, porque quando nós olhamos para essas três características, não são todos os crentes que têm esse dom. Mas quando olhamos para a Bíblia, olha só que algo interessante, podemos observar que é o desejo de Deus que todos tenham esse dom, né? Podemos ver isso lá em Tiago 1:5, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Ou seja, todos nós podemos ter esse dom de sabedoria? Sim, podemos ter, porque a própria palavra do Senhor nos mostra isso. Basta você o quê? Qual está o segredo para a gente ser sábio? Pedir. Pedir com fé. Ou seja, buscar esse Deus. Senhor, me dê essa sabedoria que está na tua palavra, porque eu preciso dela. Todos nós precisamos. Então, por aqui já dá para a gente ter uma ideia de qual que é o verdadeiro dom de sabedoria anunciado pela palavra do Senhor. Ou seja, e é interessante que nesse ponto, eu vejo assim que não é só para um ou para outro. Esse é o tipo de dom que você pode pedir que Deus dá. Por que Deus quer dar esse dom de sabedoria para o seu povo? Porque cada vez mais que nós formos sendo sábios dentro da palavra do Senhor, menos a gente vai ser enganado pelo mundo aí fora. Porque tem muita gente usando o nome de Deus para se autopromover.
E muitas vezes, por falta de entendimento da nossa parte, a gente acaba entendendo que aquela pessoa é de Deus. Mas, como a gente falou aqui, que uma das características também é o quê? A sua atitude do dia a dia. Então, a sua atitude no dia a dia vai demonstrar se você é sábio do ponto de vista de Deus ou você é sábio do ponto de vista do mundo. Então, todos nós precisamos e devemos buscar essa sabedoria vinda dos altos, né? E agora aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o dom de conhecimento, que é também mencionado no texto de 1 Coríntios 12, 8. David Cornfield é um doutor em educação pela Universidade de Chicago, integralmente equipe da CEPAL, atua nos ministérios chamado MAP, Ministério para Apoio de Pastores e Igrejas, e REVER, né, que seria Restaurando Vidas e Equipando Restauradores. Segundo ele, a pessoa que tem esse dom é alguém que tem informações dadas por Deus para situações específicas, que de outra forma não seria conhecida. Pessoas com esses dons têm uma certa intimidade com Deus, como podemos observar lá em Salmos 25, 14, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Olha que coisa interessante. Se a gente parar para analisar esse dom do conhecimento citado aqui pela Bíblia. Ou seja, ele leva você a uma intimidade com Deus, ao ponto de que Deus vai o quê? Confiar os seus segredos aos que temem, né? E levar a conhecer a sua aliança. Esse parece ser o principal dom dos mestres, né? Porque envolve compreensão e envolve também a transmissão e o conhecimento da palavra de Deus. E pode ser também desenvolvido sempre mediante a ajuda divina, seja pelo estudo direto, né, da própria palavra do Senhor, ou pela iluminação do Espírito Santo, como podemos ver lá em 1 Coríntios 2, 13, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: delas também falamos, não como palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que não são espirituais. Pessoas com esses dons, meus irmãos, poderiam muito bem trabalhar aonde? Aí eu queria ver um pouquinho de vocês, enquanto eu pego água aqui. Onde vocês acham que pessoas com esse dom de conhecimento poderiam estar servindo na igreja? Chuta, gente, qualquer coisa, fala aí. Ensino. Justamente. E estamos precisando de professores. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Talvez algum de vocês tenha o dom na área de ensino e nem sabe. Por quê? Pelo fato de não ter procurado e buscado a palavra do Senhor nesse sentido para poder servir, que Deus capacitou. Então, ou seja, hoje nós somos, enquanto 4 professores aqui, né? Isso que é sistema de aulão, então está tranquilo, né? Eu dou uma aula hoje, só daqui um mês é que eu vou dar outra aula. Agora, vocês imaginem quando a gente voltar na rotina normal, onde nós tínhamos ali as nossas classes, e nós éramos em 3 professores, então também ficava um pouco mais fácil, mas só que alguns foram saindo. Então, hoje o ministério também precisa disso, precisa de professores. Então, por isso que é sempre bom a gente buscar, né, a Deus para saber onde a gente pode servir. Eu estou falando do ensino, mas tem tantas outras áreas aí que está precisando de pessoas para ajudar, para cooperar, né? Um outro dom que eu gostaria de falar para vocês, né, seria o dom da fé. Vamos começar por entender o significado da palavra fé. No grego, a palavra fé quer dizer pisteu, que significa confiança que depositamos em todas as providências de Deus. É a crença de que Ele está no comando de tudo, que é capaz de manter as leis que estabeleceu, e a convicção de que a sua palavra é verdadeira. A melhor definição de fé nós podemos encontrar lá no livro de Hebreus, né, que vai nos dar ali uma profunda inspiração para entendermos essa descrição da palavra fé, né, onde vai estar escrito assim: ora, a fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, vemos então aqui nessa definição de fé, nós podemos observar aqui 3 elementos fundamentais que eu fiz aqui nessa anotação. Ela é fundamento ou base para a confiança em Deus. Ela envolve a esperança ou expectativa segura de que se espera da parte de Deus. E ela é a prova das coisas que não se veem, mas são esperadas, ou significa convicção antecipada. Isso é fé. Ou seja, acho que eu já dei esse exemplo para vocês. Quando a gente vai aqui pela Anhamelo, tem o viaduto ali, né, o Grande São Paulo. Vocês sabem quem fez aquele viaduto ou não? Maluf. Eu não sei quem foi o pedreiro, não sei quem foi o arquiteto, não sei que tipo de material foi usado, não sei como é que está aquela estrutura, mas eu tenho fé que eu vou passar com o meu carro ali, ele não vai cair. Ou seja, fé é isso, está entendendo? Dando um exemplo para a gente poder entender, como o próprio texto diz, né, que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Algum de nós aqui andou com Jesus Cristo? Não. Algum de nós aqui andou com algum daqueles apóstolos? Algum de nós viveu naquela época? Não. Mas nós cremos na palavra de Deus, do que está escrito aqui. Nós acreditamos por quê? Porque temos fé. Que tudo aquilo que está escrito aqui é a palavra de Deus. Como está lá em 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus. E útil para a correção, para o ensino, para que o homem de Deus seja o quê? Apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, ou seja, fé é isso aí. Convicção de coisas, né, antecipadas. É a capacidade conhecida pelo Espírito Santo, né, para o crente realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando o benefício e a edificação da igreja. Nós temos ali um grupo que a gente se reúne toda semana, pelo Meet, né? A nossa intenção era que toda a igreja participasse, mas, infelizmente, alguns não podem, devido ao horário, alguns estão trabalhando, estudando. Mas aquele grupo, quando se reúne ali para orar, não é que acontece algo extraordinário, não é nada disso, mas só o fato de você ter um grupo de pessoas orando pelos problemas da igreja, pelo pastor, pelos irmãos, pelas dificuldades, por qualquer pedido que caia ali, isso, por incrível que pareça, já ajuda na edificação da igreja. Porque tem irmãos com seus joelhos dobrados ali, orando e buscando a Deus, crendo que Deus há de realizar. E já vimos ali muitos milagres sendo acontecidos. Então, ou seja, a importância que tem da fé, né? E a fé ela vem sempre acompanhada da oração, como eu disse aqui, é a capacidade conhecida a capacidade concedida pelo Espírito Santo para que o crente, né, para que o crente possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando o benefício da edificação da igreja. O dom de fé concedido em ocasiões especiais para resoluções de alguns problemas insolúveis, aos meios normais, racionais ou naturais. E é só dado a quem tem fé em Deus e em suas promessas. Ou seja, para você ter o dom de fé, você tem que crer mesmo no nosso Senhor Jesus Cristo. Zé, mas você está chovendo no molhado, todo crente crê. Mas você cumpre com o que ele crê? Porque se eu tenho fé, eu cumpro com aquilo que ele quer. Dá até para fazer uma música evangélica aí nessa rima aí, reparou? Então, ou seja, gente, esse dom em ação, né, gera uma atmosfera de fé que dá a convicção de que agora tudo é possível, como podemos observar lá em Marcos 9:23, onde a palavra de Deus vai dizer assim, ó, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Esse dom é um impulso poderoso à oração da fé, como podemos observar lá em Tiago 5,17, onde a palavra do Senhor também vai dizer assim, Elias era um humano comum, como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio.
pois impõe a certeza de que para Deus tudo é possível, como podemos observar lá em Lucas 1,37, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: pois nada é impossível para Deus. Ou seja, essa palavra impossível não existe no dicionário de Deus. Agora vamos falar um pouquinho sobre o dom de discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos é um dos dons que o Espírito Santo concede aos crentes. O dom de discernimento espiritual é fundamental na vida da igreja, pois protege a comunidade cristã do perigo do engano. A palavra discernimento é usada para traduzir o termo grego didax, que significa julgamento, discernimento, distinção. Originalmente, esse termo ele é usado em duas outras passagens bíblicas no Novo Testamento, como nós podemos observar lá em Romanos 14:11, que vai dizer assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos convertidos, mas o alimento sólido para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, como eu disse aqui para vocês, né, esse dom de discernimento, ele protege a igreja. Esse dom aqui de discernimento de espíritos, ele protege. Por quê? Muitas vezes a igreja ela é atacada pelo inimigo. E tem esse tipo de dom, sabe qual é o momento que a igreja está sendo atacada. Ele consegue saber, no meio da igreja, quem está com boas intenções, quem está também com má intenções. Então é um dom assim, como foi dito aqui, muito especial para o crente, né? A palavra discernimento, como eu disse aqui para vocês, ela usada significa julgamento, discernimento, distinção. E originalmente esse termo é usado somente em duas passagens que eu acabei de ler aqui para vocês. E o apóstolo João exorta o cristão a não acreditar em qualquer espírito, como podemos observar lá em 1 João 4:1, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Já viu aquele camarada que chega para você: ó, Deus está me revelando que você vai ser missionário no Japão? Não sei se vocês já passaram por alguma experiência assim. Deus está me revelando isso, Deus está me revelando aquilo. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de revelação. Porque quem tem o discernimento do Espírito vai saber identificar isso. Porque se eu tenho um chamado para ir para o Japão, as coisas irão acontecer naturalmente, né? Eu lembro de uma... posso falar que não tem problema. Eu lembro de uma situação que eu estava conversando com o Toninho, meu primo, né? Onde ele estava revoltado. Graças a Deus, hoje ele entregou a vida para Cristo, está mais tranquilo. Ele estava revoltado porque não acreditava em Deus e não queria saber de papo, né? Falei, a minha irmã, né, foi aí nessas igrejas malucas aí, usando essa expressão que eu sou contra, porque nenhuma igreja é maluca, tá? E ali na hora eu corrigi, ele falou, não começa a ofender a igreja, só fala a igreja e está tudo bem. Aí foi nessas igrejas aí falaram para minha irmã assim: olha, você vai, desiste desse cara que você está, porque esse cara não é de Deus, porque Deus vai preparar um homem de Deus para você, né? Aí ele fala assim: preparou mesmo, né? Hoje o cara está lá na casa de recuperação, um drogado, socou 2 filhos nela. O que Deus é esse? Que revelação é essa? Aí eu tive que conversar com ele e falar: ó, meu irmão, a gente tem que entender, não é o fato da pessoa chegar e dizer, olha, Deus está me revelando isso ou aquilo, que eu tenho que acreditar. Não, eu tenho que buscar primeiro quem? A Deus. Deus, essa pessoa veio e falou isso, isso, isso. Agora eu quero que o Senhor confirme se realmente isso vem de ti ou não. Porque de repente você pode ir atrás dessas promessas malucas e você pode o quê? Se prejudicar lá na frente, que foi o caso, infelizmente, que aconteceu com a minha própria família. Então, são experiências próprias que a gente tem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o escritor de Hebreus escreve que, pelo conhecimento das Escrituras
e seu exercício constante é que o crente maduro torna-se apto a discernir tanto o bem quanto o mal, né? Quanto o mal. Então, nesse sentido, todo cristão verdadeiro deve ter o quê? Discernimento espiritual pelo estudo da palavra de Deus. E essas pessoas possuem uma capacitação especial dada pelo Senhor para reconhecer espíritos mentirosos e apontar doutrinas enganosas que tentam o quê? Destruir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse dom também, ele é assim fantástico, porque ele protege também a igreja no sentido. Dom de ministério. O que é o dom de ministério? Podemos definir que o dom é a habilidade da pessoa, uma característica especial de um indivíduo, que pode vir ser aproveitada para um fim evangelístico. E o que é ministério? O significado do ministério é um conjunto de ministros que governam um local, onde se tem sede, né? E os serviços de um ministro é o quê? Vamos pegar, por exemplo, o ministro da Educação, é cuidar da área da educação. Né? Ou seja, essa é uma função, é um cargo, né, que alguém exerce. Né? Agora, o que significa a palavra ministro na Bíblia? Essa é a diferença. Né? O significado da palavra ministro tem geralmente usado para se designar um membro, né, ordenado de uma igreja cristã, especificamente protestante, a ser pastor. Né? Então, ou seja, não, agora o ministro é o pastor. Mas qual que é a verdadeira função de um ministro? Alguém saberia dizer para mim ou não? Alguém quer participar junto comigo nessa pergunta? Qual que é a função de um ministro? Servir. Essa é a principal função de um ministro. É servir ao próximo. Então, ou seja, se nós formos parar para olhar aqui, quando nós colocamos os nossos dons em prática, todos nós somos o quê? Um ministro, que nós estamos servindo as pessoas, né? E não dando prioridade a um cargo, a um título, como a gente mencionou aqui. O ministro, ele assume a responsabilidade pelo cuidado pastoral do povo, né? Então, ou seja, ele se torna o quê? Um sacerdote, do ponto de vista da Bíblia, trazendo para o nosso meio, que é o meio evangélico, um sacerdote, um conselheiro, um amigo, uma pessoa que serve ao próximo. Então, essa é a função de um ministro. Então, quando nós estamos, por exemplo, estou aqui na área de ensino, então, vamos dizer assim, tá? Então, sou um ministro na área de ensino. Qual que é a minha função nessa área de ensino? É poder passar para vocês o melhor possível da palavra do Senhor, ou seja, servir vocês e não ser servido. Entendeu a diferença? Sendo que, quando a gente olha para a palavra ministro, no ponto de vista do mundo, por exemplo, o ministro da Educação vai vir aqui. O que a gente vai fazer? Ministro mesmo, lá do governo. O que a gente vai fazer? Vai limpar a igreja, vai dar mau trato, vai colocar a foto do cara aqui, vai tratar o cara, se for possível, põe até o tapete vermelho. Né? Não, eu estou dizendo, porque a gente dá nessa conotação de quando fala em ministro, a gente entende o quê? Que é uma autoridade. Né? Não deixa de ser uma autoridade, mas dentro da palavra de Deus, a palavra ministro, dá esse sentido de você servir. De você estar ali como um sacerdote, como um conselheiro, e servir ao próximo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o dom de governo. Né? O dom de governo é a habilidade sobrenatural de organizar, administrar e promover várias questões entre igrejas locais, como, por exemplo, cuidar do quadro de missões, escolas cristãs e etc., e vai por aí afora. De maneira que se obtenha o máximo da eficiência e o máximo de excelência desse governo, do que essa pessoa está fazendo. Né? Por esse motivo, que existem pastores, existem líderes e diáconos na igreja. Isso significa simplesmente em dizer que a igreja local irá crescer, né, além de certo ponto. A igreja significa em dizer que nenhuma igreja irá crescer além de certo ponto, a não ser que incentive e empregue
os ministros, o ministério, indivíduo que cada um possui a esse dom. O que eu quero dizer com isso? Se você tem o dom de governo, você é o tipo do cara que vai começar a ajudar o quê? Na administração. Então, de repente, estamos passando por uma dificuldade em determinado ministério. Você, com esse dom, você vai poder chegar lá, você entendeu? E ajudar, cooperar, né? Mas é interessante, porque se a gente não tiver isso em mente, né, até escrevi aqui que agora nós nunca devemos nos esquecer que uma igreja é composta por organismos vivos, onde Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Ou seja, quem realmente exerce esse dom dentro da igreja sempre terá que ter em sua mente de que ele não é dono da igreja. Que ele não é dono da igreja, mas sim um mordomo nesse sentido de dom de governo. Ele não é dono. Porque tem muita gente que se acha dono da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre digo isso para os professores, ou para alguns professores. Hoje eu estou à frente do Ministério de Ensino, mas se amanhã chegar alguém mais capacitado, eu sou o primeiro a deixar essa pessoa assumir, porque eu vou aprender com ela. Se ela é mais capacitada que eu, então eu tenho condições de aprender mais ainda. Mas o que acontece na maioria dos ministérios? Cada ministério, infelizmente é realidade, gente. Desculpa, está sendo gravado, mas tem gente que não gosta muito de mim porque a gente vai no papo reto. Mas tem muita gente que se acha dono do ministério. O ministério é meu, você quer servir, não, você tem que passar por isso, 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 e às vezes você nem pode servir. E você está com o dom ali que Deus se capacitou, porque o cara se acha dono. Ele é que determina quem vai e quem não vai, quem pode e quem não pode. Não é assim que funciona. Quem tem esse dom de governo tem que ter isso em mente, que você está lá para ajudar na administração, para cooperar, para que as coisas funcionem, para que o evangelho seja expandido, para que o ministério cresça, para que as pessoas sejam também abençoadas por esse governo que você está ali ajudando, vamos dizer assim. E tem sempre isso em mente, repito, que o ministério não é teu, é de Deus. Você está ali até o momento que Deus quer, porque a hora que Ele não quiser mais você ali, que Ele vê que você está pisando na bola, tchum, Ele tira você. Porque é dele, então tem que ter isso em mente, que eu falei para vocês, que nós estamos aqui, nesse ministério de governo, quem exerce isso aí é um mordomo nessa área. Ou seja, um mordomo ele faz o quê? Ele serve, né? Dom de exortação. O dom de exortação ou encorajamento é encontrado na lista de dons escrita pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, 7 e 8, como a gente vai poder observar na palavra, que vai dizer assim: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribui generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Vocês repararam na descrição desse texto, né, que ele vai deixar bem claro, se é o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é liderar, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Ou seja, sempre tem algo a mais que Deus pede para que a gente faça. Inclusive nesse dom de exortação, porque quando fala em exortação, a gente já imagina logo o camarada vindo com 2 pés no peito do cara, assim, naquela voadora e pá! Não é isso, gente. Exortação não é você vir com 2 pés no peito da pessoa, ou humilhar a pessoa, ou querer ser maior que a pessoa. A exortação, do ponto de vista da Bíblia, é totalmente diferente, ou seja, é trazer alguém para perto a fim de exortar. E essa exortação seria o quê? Estimular, incentivar, dar alegria, confortar ele ou ela. Todas essas ações constituem o dom de exortação. Por exemplo, Paulo frequentemente encorajou e exortou
né, os seus leitores a agirem com base em algo que ele escreveu. Né? Por exemplo, lá em Romanos 12, de 1 a 12, onde Paulo exorta os romanos a apresentarem os seus corpos a Deus como um sacrifício vivo. E, ao fazer isso, eles iriam conhecer e entender a vontade de Deus. O que Paulo está querendo dizer nesse texto? Que ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo. Vou tentar responder. Que quando o homem pecasse, pegasse um animal, né, levasse esse animal até o sacerdote, e ali o sacerdote, então, sacrificaria aquele animal, né, ou seja, pegar uma ovelhinha, cortaria o pescocinho dela, pegaria o sangue, esparramaria no altar, né, e estaria dizendo para o cara basicamente isso aqui, olha, está vendo essa ovelhinha aqui? Ela representa você. Então, pelo seu pecado, você merece a morte. Tá? Então, ela vai ser sacrificada. Agora, o sangue esparramado aqui no altar está dizendo que Deus perdoou o seu pecado. Quando Paulo vai fazer essa referência que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, é como se eu e você fôssemos colocados num altar para ser sacrificado, mas não da forma como a ovelha. Mas você ser colocado no altar, aonde você basicamente seria queimado. Só que você está sendo queimado, mas você continua íntegro. Mas a fumaça que sai de você, chega até Deus, é um perfume suave e agradável perante as suas atitudes. Então, o sacrifício que Paulo diz, sacrifício vivo, é isso. Ou seja, é você fazer o possível e o impossível para que o que exale de dentro de você para as pessoas que não conhecem a Cristo seja um perfume suave e agradável. Porque se eu queimar uma carne, vai subir o quê? Um cheiro ruim. Agora, esse exemplo é só um exemplo que eu estou dando, tá? Não é que acontecia isso. Mas quando Paulo fala que a gente deve de apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, o que deve de sair de nós e chegar até o Senhor seria um perfume suave e agradável através das nossas atitudes. Simplesmente isso. A palavra traduzida como encorajamento ou exortação é a palavra grega parakles, que significa basicamente uma chamada a se aproximar de alguém. Ou seja, ter alguém por perto a fim de exortar, como eu falei para vocês, estimular, incentivar, dar alegria, confiar. Ele ou ela, todas as ações constituem o dom de exortação. Como eu falei aqui para vocês, de Paulo encorajando seus leitores, lá em Romanos 12, de 1 a 2, onde ele vai dizer, né, que devemos oferecer nossos corpos como sacrifício vivo. E ao fazer isso, eles iriam então entender e conhecer a vontade de Deus. Uma pessoa com um dom espiritual de encorajamento pode usar seus dons em ambientes públicos, privados. A exortação é útil no aconselhamento, no discipulado, na pregação e nos relacionamentos, né, de mentor. O corpo de Cristo é edificado na fé como resultado do ministério de pessoas com esse dom de exortação. Então, ou seja, põe na cabeça de uma vez por todas, exortação não é você bater em alguém. Exortação é você trazer esse alguém para perto de você, aconselhar, cuidar. Muitas vezes a pessoa não vai entender isso, mas quando você faz isso com amor, com alegria, demonstrando que você está preocupada com ela, automaticamente, ela tendo o Espírito Santo dentro dela, ela vai entender que você quer o melhor para ela, que você quer simplesmente ajudá-la, que você quer que ela seja uma pessoa melhor. Né? Ficou claro esse ponto aqui? Então, quando vocês forem exortar alguém, por favor, não me vá com um cajado na mão. Vá com palavras doces, né? Chama num cantinho, não precisa ser na frente de ninguém, mas sempre o que? Expondo também o texto bíblico. Olha, estou te exortando porque a palavra do Senhor diz isso, isso, isso. Eu sou teu irmão, eu amo você. Né? Eu lembro quando o Guilherme era pequeno, eu aprendi aqui com um pastor que cuidava de casais. Quem é mais antigo é capaz de lembrar, Everaldo, me fugiu a memória. Era um pastor muito amigo do pastor Roberto, ele sempre vinha conversar com casais. E ele falou, olha, vocês pais, nunca usem a palavra
vou te bater, moleque. Usa a palavra, vou te disciplinar. Mas quando você for disciplinar o seu filho, leve ele para um lugar, só você e ele, não expõe ele ao ridículo na frente dos outros. Leva para o quarto. Banheiro. Leva para o quarto. Lá no quarto você diz para ele assim: olha, o papai te chamou você aqui porque eu preciso te disciplinar. Sabe por quê? Porque você está lembrado que eu virei para você e falei: olha, não coloca a mão na tomada que dá choque. Então, a primeira vez, você fez um alerta. A criança não é boba. Aí a segunda é como se fosse um farol, tá? Né? O verde, o amarelo e o vermelho. Então, a primeira vez ele vai lá e põe você alerta: filho, ó, não faz isso, né? Porque isso aí corre o risco de te machucar você, não é bom. Aí ele vai e põe de novo. Acendeu o quê? O farol amarelinho, presta atenção. Eu já não falei para você não fazer isso? Se você fizer isso novamente, a terceira vez a gente vai ter que ter uma conversa séria. Mas ele quer ver até onde vai a tua conversa. Porque o pai fala que faz e não faz. Aí ele vai de novo. Aí você... O pai deixa. Aí você chega, você chega e chama ele e fala: então agora nós vamos para o quarto e vamos ter uma conversa. No quarto, tranca a porta. Quem está me assistindo aí vai se sentir escandalizado, mas a própria palavra do Senhor diz isso. Se seu filho sair fora, passe a mão na vara e o corrija, mas tem a forma certa de corrigir. Chegava para o Guilherme, falava: bom, filho, senta aqui, vamos trocar uma ideia nós dois. Você está lembrado que o pai falou com você 1, 2, 3? Estou, pai. Primeiro ele me negava, né? Não, você está lembrado. Né? Então, o pai agora vai ter que te disciplinar para que você não faça isso. Né? Passa o microfone ali, por favor. É Abelardo, é isso aí mesmo, é o pastor Abelardo. Bem lembrado. Eles, não, já falou. Pastor Abelardo. Né? Irmão, quem falou isso daí foi num domingo e foi um ensinamento que terminou, já era mais de meio-dia. Foi o pastor Abelardo. Abelardo. Ele ensinou a filha dele, ainda no berço, corrigiu ela com uma varinha. Ele pendurou a varinha na parede e a menina, toda vez que via a varinha lá, dormia, não ficava chorando. Então, mas você vê, né? Então, ou seja, eu apliquei isso com o Guilherme, né? Dizendo para ele: olha, o pai agora vai ter que te disciplinar. Porque se eu falei para ele que eu ia disciplinar, eu tinha que disciplinar. Porque senão, eu fico sem credibilidade. Então, o que eu vou fazer, Guilherme? Vai, abaixa a calça aí. E pá, né? E o moleque fazia um escândalo. Você mal encostava, ele já estava gritando, né? Aí cheguei para ele e falei: bom, você sabe por que você foi disciplinado? Primeiro, porque eu sou o teu pai, eu amo você, eu quero o melhor para você. Segundo, se você continuar nessa linha da desobediência, o grande prejudicado é você. Então, eu como pai tenho a obrigação de te corrigir. Então, por isso que o pai fez isso com você. Mas fique sabendo de uma coisa: essa varada em você doeu muito mais em mim do que em você. Eu sou seu pai, eu te amo, eu quero o teu melhor. E ali a gente dobrava os nossos joelhos no chão, ele orava pedindo perdão pela desobediência, e eu orava pedindo para que Deus lhe desse cada vez mais consciência para que ele não fizesse o erro novamente. Mas onde foi que a gente aprendeu isso, gente? Dentro da palavra do Senhor. Pode falar, irmão Lorival. O irmão falando isso, foi um exemplo comigo que aconteceu. O meu filho gostava de jogar sinuca nos bar. Aí eu fiquei sabendo que ele jogava sinuca e tinha que pagar a despesa, né? E corria lá. Aí eu cheguei lá, ele estava jogando com umas 4, 5 crianças, né? Aí eu falei assim: quanto é que está a despesa aí? Aí o dono do bar falou: tá tanto. Eu peguei, meti a mão no bolso, paguei. Aí falei para o meu filho: vamos comigo para casa. Aí cheguei lá, sentei ele lá e falei: ó, filho, esse negócio de jogo não dá futuro para ninguém. Então, se você quer ser um cidadão de bem amanhã, você tem que parar com isso imediatamente.
E você, para ser pessoas que vai representar nós futuramente, como você é pequeno, você tem que largar desse negócio de jogo. Aí não falei mais nada, fiquei quieto. Até hoje, ele nunca mais pegou na vara de snooker para jogar. Essa é a função de nós como pai. Agora, para a gente estar saindo do assunto, falando de palavras de pai para filho, né? Mas essa é a função. Põe o microfone. Você quer ser um homem amanhã de bem, você sai desse negócio de jogo. Sim. Nunca mais ele jogou snooker. Ou seja, com o teu filho, o senhor, pela graça de Deus, falou uma vez só. Com o meu, eu tive que falar 3. Mas aí, na terceira, eu tive que corrigir. Então, ou seja, meu filho não é melhor que ninguém, minha filha não é melhor que ninguém, né? Mas se lá atrás eu não tivesse feito isso que eu fiz, a Giovana já foi mais esperta, porque ela via que sobrava por irmão, ela ficava na dela. Né? A Giovana já é mais tranquila. Mas se eu não tivesse feito isso, colocado princípios bíblicos na vida do meu filho, né, na hora de exortá-lo, vocês acham que eu ia exortar ele dessa maneira? Se eu levantar minha camisa aqui agora e mostrar para vocês uma cicatriz que eu tenho aqui, foi de uma acabada de vassoura que meu pai me deu. Porque naquela época era assim, não tinha diálogo não. Já era, acabou. Né? A mãe reclamou, o pai batia. Era assim mesmo que funcionava. Então, pela palavra do Senhor, Ele nos ensina até como nós devemos educar os nossos filhos. Só que o mundo aí fora está fazendo tudo ao contrário. Hoje, o filho ameaça você. Se você encostar a mão em mim, eu te denuncio. Mas a Bíblia deixa bem claro, ensina a criança no caminho que ela deva de andar, para que ela não venha o quê? Se desviar. Se a Bíblia está dizendo, passa a mão na vara e corrija, corrija, mas corrija com sabedoria. Porque teve muitas vezes que eu tive que levar o Guilherme para o quarto, e muitas vezes eu não precisei de usar a vara, foi só o diálogo. Você entendeu? E uma vez eu achei interessante uma cena que aconteceu em casa, que ele aprontou, né? O Guilherme era aprontão, cara. O Guilherme era, né? Hoje não, hoje graças a Deus teve mais tranquilo, mas o Guilherme era foguete, cara, né? E uma vez ele está aprontando em casa, eu falei, Guilherme, só para o quarto que a gente vai conversar. Aí minha mãe estava em casa, ninguém vai bater no meu netinho. Partiu dele, gente, não partiu de mim. Como eu falei, meus filhos não é melhor que ninguém. Eles têm os erros e as falhas dele. Mas ele virou e falou assim, vó, o pai não vai bater em ninguém. O pai vai me disciplinar. Porque se ele está mandando ir para o quarto, porque alguma coisa eu fiz de errado. Porque ele não ia mandar eu subir para o quarto de bobeira. Partiu dele, não partiu de mim. Você entendeu? Mas agora, gente, por que chegou nessa fase? Foi porque teve o irmão Abelardo que me ensinou, que mostrou, dentro da palavra de Deus, como eu deveria de agir dentro da minha casa. Então, quando chega nessa hora da exortação, a gente então lembra desses princípios, que é com amor, que é com carinho, não é com 2 pés no peito, como a gente costuma fazer. Sai batendo e tal, eu sou assim mesmo. Né? Então, a palavra nos ensina. A gente vai falar agora um pouco sobre, já está estourando o tempo ali, o dom de contribuição. O dom de contribuir é a habilidade de dar dinheiro e outras formas de riquezas, alegre, sábia e generosamente para satisfazer a necessidade de outros e até mesmo ajudar ministérios. Né? Pessoas com esse dom de contribuir, independentemente da quantia, pessoas com esse dom genuinamente veem seus tesouros, talentos, tempo como pertencentes a Deus e não a Ele mesmo. Né? Elas são frequentemente movidas a satisfazer a necessidade física dos outros. Elas gostam de dar de si mesmo o que têm, mesmo quando elas não possuem os recursos para ajudar. Né? E elas oram fervorosamente para que as necessidades sejam atendidas. Né? Então, a pessoa com esse dom de contribuição, ela faz o possível e o impossível para cooperar com as pessoas, com o reino, mesmo ela não tendo nada. É aquela pessoa que ela tem um saco de arroz, mas ela é capaz de pegar, dividir aquele saco de arroz com outro necessitado. Então, a pessoa com esse dom de contribuição é isso. Né? Porque Jesus mesmo vai dar o exemplo lá, quando os fariseus estavam ali depositando os seus dízimos no templo lá, é como se fosse uma boca grande assim, eles iam lá e jogavam dinheiro e tal. Aí chega aquela viúva com 3 moedinhas.
e coloca lá. E Jesus pergunta para os seus discípulos, quem foi que deu mais aqui? Aí ele vai falar, quem deu mais foi aquela senhora viúva, que só deu só as 3 moedinhas. Por que ela deu as 3 moedinhas? Que o pouco que ela tinha, ela queria poder cooperar lá com o templo e ajudar o que fosse necessário. Então Jesus não olha para a quantidade que você dá. Jesus olha para o teu coração. Quando eu ofereço isso aqui para o Zaqueu, eu estou oferecendo isso para ele porque eu entendo que ele realmente necessita daquilo, ou eu estou dando com segundas intenções? Não, eu vou dar isso aqui para o Zaqueu, porque lá na frente depois eu vou pedir umas geleia para ele, uns docinhos para ele que ele vende e tal. Então a gente, não é assim que funciona com o dom de contribuição. já fiz propaganda tua, hein, Zaqueu? Então, ou seja, gente, o dom de contribuição é coisa que você se faz alegremente. Não importa a quantidade. Quem tem esse dom está sempre procurando ajudar naquilo que for necessário, naquilo que for preciso, né? Podemos identificar se temos esses dons através de uma simples análise, através de algumas perguntas feitas aqui, como, por exemplo, você tende a ver a necessidade dos outros mais do que os outros costumam fazer? Você gosta de dar o seu tempo, talento e riqueza para outros? Você entende que contribuir para um projeto digno é uma honra e um privilégio? Você contribui regularmente para a sua igreja com alegria e sacrificialmente? Você ouve frequentemente as pessoas comentarem que você é uma pessoa generosa? Você procura oportunidades para dar o seu dinheiro, mesmo quando ninguém pergunta? Então, esse seria o dom aqui que eu falei para vocês de contribuição. Agora vamos falar sobre o dom de socorro, porque a gente já está indo para os finalmente aqui. O dom espiritual de socorro, ou de prestar ajuda, é encontrado em uma das listas dos dons espirituais na Bíblia, né? Onde a palavra grega traduzida socorro, lá em 1 Coríntios 12, 28, é encontrado apenas no Novo Testamento. Portanto, o significado desse dom é um pouco obscuro, né? A palavra traduzida como socorro significa literalmente aliviar, socorrer, prestar ajuda, participar ou apoiar. Os que possuem esses dons de socorro são aqueles que podem ajudar ou prestar assistência a outros na igreja, né, com compaixão e graça. Este dom é uma ampla gama de aplicações, desde ajudar indivíduos com tarefas diárias ou até mesmo ajudar nas administrações dos negócios da igreja. Aqueles que possuem esses dons têm recebido a capacidade única de identificar aqueles que estão lutando com a dúvida, o medo, ou outras batalhas espirituais. Eles se aproximam daqueles em que há necessidade espiritual com uma palavra amável, com uma compreensão e comportamento compassivo, e com a capacidade especial de falar a verdade bíblica de uma forma convincente e amorosa. As suas palavras são como maçãs de ouro em salvas de prata, como está lá em Provérbios 25, 11. Para que os dons espirituais, para que os espiritualmente fracos e cansados, esses cristãos com dons de socorro, eles podem acalmar a ansiedade no coração oprimido com palavras alegres e seguras. Ou seja, interessante, né? A gente pensa que é só ajudar, mas é uma pessoa que se aproxima. Essa frase do salmista eu achei interessante. As suas palavras são como maçãs de ouros em salvas de prata. Para os espiritualmente fracos e cansados, esses cristãos com dom de socorro, eles podem acalmar a ansiedade no coração, oprimido, com palavras alegres e seguras. Por favor, desculpa, antes de ver aqui, eu estou preocupado com o horário ali. Qualquer coisa, se eu não souber responder, a Raquel está aqui. Oba, né? Isso aí, Raquel, então é para você. Bom, nós entendemos aí que a fé é a certeza. Eu vou fazer a pergunta sobre dons, tá? Mas já vou dar o exemplo da fé primeiro. A fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que a gente não vê. Ou seja, mesmo a gente não vendo,
mas crendo as coisas vão acontecer. Certo? Mas como você explica Tomé, que só acreditava vendo? O que aconteceu com ele? Ele aprendeu a ter fé? A gente tem que entender que Tomé estava no começo de uma caminhada com Cristo, né? E mesmo nós, no começo de uma caminhada com Cristo, muitas vezes a nossa fé, ela não é tão forte como a gente pensa que é. Então, muitas coisas a gente duvida. Eu estou orando por determinada situação, está entendendo? E as coisas não vêm acontecendo. Eu falo, será que minha fé é pouca? Será que é isso? Será que é aquilo? Aí eu começo, porque eu estou numa caminhada. Então, quanto mais você caminha com Deus, quanto mais você se dedica à leitura da palavra de Deus, quanto mais você coloca os seus dons em prática, sabe, menos dúvidas você vai tendo sobre Deus. Então, o que Deus fez? Aparece para Tomé e diz o que para ele? Toca aqui, camarada. Daquele ponto em diante, aí eu jogo a pergunta para você de novo. A fé de Tomé continuou sendo a mesma ou não? Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Quando Jesus ofereceu a mão para Tomé tocar, ele deu a Tomé a fé. Ou seja, muitas vezes a gente pensa que nós somos os bons e que nós temos fé porque nós somos bons. Mas, na verdade, nem a fé é nossa. A fé é dom de Deus. É Deus quem nos dá a fé. Não nós que somos bons e temos fé. Sim. Mas Sim. Deus nos dá a fé. Né? É um ponto de vista que eu queria colocar aí na sua... Não, é interessante essa sua colocação, porque os dons, ele é dado por Deus. E o dom de fé é dado por Deus. Você está entendendo? Agora, todos os dons estão livremente abertos para a gente poder. É lógico, você não vai conseguir ter todos, tá? Esquece. Né? Mas, sabedoria, Deus não fala para pedir que Ele dá? Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu quiser agradar a Deus, eu também posso pedir fé para Deus. Senhor, aumente a minha fé. Senhor, multiplique a minha fé. Senhor, trabalhe em mim. Senhor, eu ainda sou um pouco incrédulo nesse sentido. É uma coisa que eu posso pedir também. Amém. Entendeu? Então, os dons estão aí, gente. Amém. Se cada um colocar o seu dom em prática, né, a igreja, como eu falei para vocês, ela vai ser melhor. Você vai ser uma pessoa melhor. Né? Amém, é isso aí. Mais uma coisinha rápida, sobre o dom de contribuição, né? Um pastor amigo meu, conversando com ele outro dia, ele falou o seguinte, que tinha um irmão que estava desempregado, e eles oraram para que ele arrumasse um emprego, e na oração, o irmão falou, olha, prometo, Senhor, que se eu for empregado, eu vou contribuir com os meus dízimos certinho. Aí ele arrumou um emprego para ganhar um salário mínimo, R$ 1.200. E aí o que aconteceu? Ele entregava os dízimos de R$ 120. Passou um tempo, esse homem foi promovido, e nas promoções ele passou a ganhar R$ 12.000. E aí ele já não conseguia mais contribuir com R$ 1.200. Ele continuava entregando 120. E aí ele chegou para o pastor e falou, pastor, eu não consigo entregar R$ 1.200, é muita dívida. Aí o pastor, então vamos orar para você voltar a ganhar 1.200. Mas é interessante. Gente, é uma coisa que eu acho assim, né? Quando eu saí fora, da IB Vida, que eu fui, quando eu saí fora da IBP, que eu fui ajudar o pastor Edinaldo na IB Vida, né? Depois o pastor Edinaldo foi para Londrina, eu acabei assumindo ali por 4 anos aquela igreja. Nos momentos dos dízimos, eu sempre deixava bem claro, né, para o pessoal o seguinte, Deus não está interessado no seu dinheiro. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. O que Deus está interessado é na tua fidelidade. É na tua fidelidade que Ele está interessado. Você entendeu? Então, às vezes a gente entende que o fato de você ganhar muito, você tende a gastar muito. Certo? E aí eu uso isso como desculpa. Foi sábio isso, pastor. Então vamos orar para que você volte a ganhar menos. Né? Para continuar dando, né, o que você firmou a sua fidelidade ali com Deus. Então eu sempre falava para o pessoal, gente, a situação está difícil para todo mundo, de repente você não consegue ser dizimista. Mas o que Deus quer ver é a tua fidelidade. Seja no pouco ou seja no muito. Pega o envelope vazio,
Ainda até brinquei, né? Falei, alguns pastores vão me excomungar, mas tudo bem. Pega o envelope vazio. Se você não ganhou nada naquele mês, porque você não soube fazer uma boa administração, coloque ele vazio. 10% de nada é o quê? Nada. Mas seja sincero com Deus na hora que você colocar aquele envelope ali. Fala, Deus, eu sou um mau administrador, eu não tenho competência para administrar o que eu ganho, mas eu quero, a partir de hoje, Deus, como eu firmei um compromisso de ser dizimista contigo, não que o Senhor tenha a obrigação de me abençoar, porque eu sou um relaxado, mas eu te peço que o Senhor me abençoe para que eu mude esse meu relaxo. É diferente. E aí você vai ver, então, o que Deus vai fazer na sua vida. E nós tivemos experiências assim, sabe, de irmãos que foram depois muito bem-sucedidos. Porque é aquilo que eu falo, Deus não está interessado na sua grana. Ele está interessado na sua fidelidade. Ser de fiel no pouco, ser de fiel no muito. Então, esse dom de contribuição, a gente trabalhou bem nisso. É aquele camarada que, mesmo tendo pouco, ele o quê? Ele compartilha com aquele mais necessitado, né? É que, assim, há muita confusão sobre a respeito de dízimos, que a gente tinha que fazer uma aula só sobre isso aí, né? Que o dízimo é algo pessoal, é entre você e Deus. É entre você e Deus. É o teu relacionamento com Deus que vai determinar o quanto você vai colocar ali. Se o teu relacionamento for maior, quanto mais bênção você tiver, maior você coloca. Se o teu relacionamento com Deus for pouco, quanto maior você tiver, menos pouco você vai fazer. Então, tudo parte de um relacionamento com Deus, né? Então, ou seja, esse é meu ponto de vista com relação à parte de contribuição e falando um pouco sobre dizimista. Agora, por que Deus instituiu o dízimo? Que ele vai dizer lá em Malaquias, para que não falte mantimento em minha casa. Ou seja, tem água para pagar, tem luz para pagar, tem contas para pagar. Você entendeu? Então, até nisso Deus foi sábio. E é interessante que Deus nunca vai pedir para a gente o mais difícil para fazer. Porque qual que é mais fácil? Você dar 10% ou 90%? Qual que é mais fácil? Dá 10%. Então, ou seja, Ele nunca vai pedir para você algo que seja incapaz de você fazer. E o grande beneficiado somos nós mesmos, né? Então, ou seja, cada vez que nós cooperamos, cada vez que nós temos um coração aberto para a contribuição, a igreja cresce e os beneficiados somos nós mesmos. Hoje nós temos aqui um telão, temos cadeira, temos um lugar, né? Estamos podendo. Então, ou seja, quem está sendo beneficiado? Nós mesmos, né? Tem mais alguma pergunta? Tem. A respeito do dom. O dom, eu acredito que cada um tem um dom, que nem você falou, mas o dom, ele é uma busca. Sim. Você tem que buscar aquele dom, Sim. não é? Você tem que se achar naquilo ali. Sim. E outra coisa que eu queria perguntar, a respeito do que você falou, até que você citou o Toninho, de a pessoa chegar para você e falar, não, ó, Deus te manda te falar. É assim, eu acredito que possa acontecer isso, de alguém chegar para você e falar assim, ó, Deus mandou te falar isso. Só que eu vejo assim, que a coisa foi propagada de uma forma de uma maneira errada, que eu acho que deixou um pouco de crédito, deixou um pouco de se dar crédito. Uhum. Você entendeu mais ou menos o que eu quero falar? Sim. Então, assim, como a respeito da fé. A fé você busca, a fé você tem, como o Marcos citou também. Da fé do Tomé. Então, assim, será que é os dons que deixou de existir ou será que é a nossa fé que é pouca? Entendeu? Os dons nunca deixou de existir. Entendeu? Né? Assim, Sim, que eu entendi a sua falar, colocação. entendeu? Os dons nunca deixou de existir. Porque Deus, na sua sabedoria, instituiu os dons para quê? Para que a sua igreja pudesse avançar. Você entendeu? Se cada um colocar os seus dons em prática, a igreja avança. Que é aquilo que nós falamos. 20% faz o trabalho de 80% que estão sentados nas cadeiras. Então, aí onde eu quero chegar é nesse ponto, assim, Zé, é que assim, o Pedro, que fez um milagre naquela época, pode existir o Pedro hoje de fazer um milagre também.
Sim. Vai depender da fé, Sim. vai depender da fé daquela Sim. pessoa. Sim. Então, tipo assim, é que eu acho assim, que as coisas foi propagada de um jeito que não tem mais aquele crédito. Às vezes a pessoa mesmo que tem fé, que tem aquela fé, tem até um medo de falar, não, eu oro por você e aquilo esse mal vai desaparecer. Então, eu acho que essa fé que falta hoje Então, mas por que falta essa fé e por que muitos não colocam o seu dom em prática? Pelo simples fato de não levarem mais Deus a sério. É a mais pura realidade, gente. Muitas vezes a gente vem na igreja por vir, como se fosse uma obrigação. Eu venho de manhã, eu venho à tarde, bati meu cartãozinho, beleza, todo mundo me viu, eu estou aqui. Mas durante a semana eu não tenho aquele momento com Deus. Eu não oro, eu não busco, eu não vou atrás, eu não clamo a Deus, Senhor, onde é que eu posso servir na tua igreja? Porque se o Senhor me colocou lá, é porque o Senhor tem alguma coisa para mim. Porque a tua palavra fala que o Senhor nos capacita com dons. Dons de serviço, depois o irmão Paulo vai falar sobre dons e ministérios, que são aqueles dons que vão edificar a igreja mais ainda, que eu não vou entrar nesse assunto, você entendeu? Mas, ou seja, estamos falando sobre dons de serviço, onde eu posso servir na igreja do Senhor. Né? Então, hoje eu vejo assim, Zaqueu, vem entrando um tal de relativismo dentro da igreja, que o que a palavra de Deus é princípio para todos, para alguns já não está sendo mais. Então, se Deus está dizendo, olha, busque os seus dons, porque Ele quer te usar. Você concorda comigo ou não? Agora, se eu não busco, como é que Ele vai me usar? Aí depois eu vou ter a cara de pau de chegar na frente dele e falar, Senhor, mas... Eu falo, não é o fato de você me chamar de Senhor, Senhor, que você vai dar o reino do céu. Não quer dizer nada para mim. O que você fez? A parábola dos talentos. Para um Ele deu, para outro Ele deu, para outro Ele deu. Um multiplicou, outro triplicou, e o outro fez o quê? Escondeu, guardou. Ele vai chamar aquele cara do quê? Servo mau e infiel. Por que você não fez como os outros? Por que você não multiplicou? Por que você não colocou em prática aquilo que eu te dei? Entendeu? Então, eu respondo dessa forma. Né? Muita gente não está levando mais Deus a sério. Muita gente não está levando mais a sua palavra a sério. E a culpa é nossa mesmo. A culpa é nossa. Porque o dia que nós ganharmos essa consciência de que nós somos chamados por Deus para servi-lo, e entendermos que esse servir é um privilégio, as coisas mudam aqui. Mas enquanto eu ficar no meu cantinho, no meu mundinho, nada vai mudar. Nada vai mudar. Então Deus capacitou a sua igreja para que o reino de Deus fosse avançado, para que o seu evangelho fosse anunciado. Né? Tem mais alguma pergunta? Eu vou passar um vídeo aqui rapidinho, como eu falei para vocês, talvez não tenha nada a ver com o que a gente está falando, mas eu achava que seria legal compartilhar com vocês aí.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น
เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Fiz questão de compartilhar esse vídeo com vocês porque é interessante, né? Aqui nas minhas anotações, eu não sou aquele pastor eu não sou aquele professor de ter uma memória de ficar guardando, então eu escrevo, né? Devido a um problema de saúde que eu tive no passado, mas isso não vem ao caso. Então eu coloquei aqui, quando colocamos os nossos dons em prática, é como se nós estivéssemos sendo igual a esse jovem do vídeo, solidários com o reino de Deus aqui na terra, em prol dos necessitados da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o dom da solidariedade, né? Quando nós colocamos os nossos dons em prática, gente, nós vamos fazer a diferença. Não só aqui, como também lá fora. Como esse jovem do vídeo fez. Desde uma simples plantinha até a educação de uma criança. Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela aula de hoje. Obrigado, Deus, pelos assuntos abordados aqui. Onde falamos sobre dons, ó Pai. O Senhor nos capacitou e o Senhor deu um dom para cada um aqui, Senhor. Que a nossa oração nessa manhã seja, ó Deus, para que esses dons possam ser floridos, ó Deus, em nós, e que nós possamos ter, Pai, esse anseio de buscá-los cada vez mais e mais, ó Deus, para sermos cada vez mais útil, ó Deus, no Teu reino, Senhor Deus, participando, cooperando e levando, Senhor Deus, essa palavra adiante, que um dia, Pai, nos atingiu, se nós estamos hoje aqui, Senhor Deus, porque essa palavra foi anunciada, Senhor. E na história, Senhor Deus, muitos deram até a sua própria vida, Senhor, para que esse evangelho pudesse chegar até nós, para que nós pudéssemos ter a vida em Ti, Senhor. E o Senhor nos capacita, Deus, para podermos te servir, Senhor. Que nós possamos sair daqui com isso em mente, ó Deus, e procurar, buscar, pedir, clamar, para que o Senhor nos mostre onde podemos te servir no Teu reino, Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Gente, bom domingo, Deus abençoe a todos e até a noite, se Deus quiser.